É um prazer estar aqui nesta manhã de sábado para adorar o Senhor. A palavra de Deus diz: onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele está no nosso meio. E o nosso propósito é adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor neste dia. Todos vocês que estão nos vendo aí nas suas casas, vocês são bem-vindos para adorar ao Senhor junto conosco neste dia. Maravilhoso Deus e bom Pai, na tua presença estamos, Jesus, para te agradecer pelo teu maravilhoso amor. Amém. Queremos te pedir que o Senhor esteja aqui conosco, assim como a tua palavra nos diz que quando estiver dois ou mais reunidos no teu nome ali, o Senhor estará. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Amém. E te agradecemos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar tudo que for acontecer aqui. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos fazer o melhor para ti, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Sendo hoje o primeiro sábado que nós estamos reunindo aqui neste local, nós estamos ainda sem os instrumentos, sem o microfone, está apenas sendo gravado pelo microfone da câmera. Mas a partir do próximo sábado tudo vai melhorar. Então, meus queridos, vocês, como nós já dissemos, são todos bem-vindos. Eu gostaria de, nesta hora, nós recapitularmos a lição. Nós estudamos a lição da Escola Sabatina durante a semana. Estamos focados no livro de Isaías, a lição desse trimestre. Isaías, consolo para o povo de Deus. Essa é a lição. E a lição desta semana está falando sobre o caminho difícil. Assim que nós estudamos o versículo de 14 a 16, Isaías 7, 14 a 16. Antes de lermos essa passagem, eu quero compartilhar com vocês o verso para memorizar, que está em Isaías 8, 17, que diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Deus estava escondendo o seu rosto da casa de Jacó, de Judá, e a ele esperarei. E Isaías estava justamente vivendo essa esperança, esperando no Senhor. Enquanto que o povo estava indo por caminhos tortuosos, Isaías aguardava o Senhor. Nele esperarei. Parte de domingo fala sobre profecia cumprida. E aí queremos ler Isaías capítulo 7, versículo do 14 a 16. Eu tenho aqui Isaías capítulo 7 e vamos focar então nos versículos 14 a 16, que fala lá: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Isso o profeta Isaías falando: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E depois ele fala: manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, ante cujos reis tremes de medo, será desamparada. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais
quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, está falando aqui de Israel, que as 10 tribos do norte, que ele se referia a Efraim se separou de Judá. E ficaram então aquelas tribos no norte e as 2 tribos no sul, Benjamim e Judá. Naquele dia, o versículo 18, o Senhor assobiará as moscas que há nos extremos dos rios do Egito e as abelhas andam na terra da Síria. Virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos das pernas e até a barba será totalmente tirada. Naquele dia, alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga. Manteiga e mel comerá todo daquele que ficar de resto no meio da terra. E mais 3 versículos para terminar, dizendo: naquele dia, todo lugar em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arcos e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que costumava cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois, serão pisados pelas ovelhas. Bom, eu li até o versículo 25, na verdade era para focar até o 16. Mas é interessante, já fica a leitura para a parte já de segunda-feira, mas vamos comentar na primeira parte do versículo 14 ao 16 do que nós acabamos de ler. Esta profecia, meus queridos, foi uma profecia dada em resposta ao pacto que o rei Acaz ele fez com os assírios. Essa foi uma profecia que Deus deu através do profeta Isaías em resposta a quem? Ao pacto que o rei Acaz, que era o rei de Judá, ele estava fazendo com que reino? Com os assírios. Essa profecia tem um elemento que nós chamamos de duplo cumprimento. Você sabe que ao lermos, começando com o versículo 14, disse assim: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. E aí fala, e a nossa mente, olha o duplo cumprimento, a nossa mente é levada para onde? Para o final do livro de Isaías e é levada para o cumprimento com o nascimento de Jesus, Emanuel. Quando fala que, e aí vem o duplo cumprimento, nos leva a gente a pensar, ou seja, no Messias vindouro, neste Emanuel que viria, assim que tem um duplo cumprimento, mas aqui o cumprimento é uma perspectiva, essa nós chamamos de perspectiva profética, é um cumprimento local. Local, isso quer dizer que estará acontecendo no reino da Síria com Judá. O pacto que estava fazendo. E então, vamos falar mais na frente sobre o filho do mesmo profeta Isaías, que aqui está fazendo referência a este filho do profeta, esse Emanuel. Apesar de que o nome dele não era Emanuel, tem um significado interessante que mais na frente nós podemos falar sobre isso, mas aqui está se referindo a isto. Porque Isaías mencionou então a manteiga e o mel
que o menino comeria? Porque ele menciona aqui, no versículo 15: manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Que resposta você daria, Débora? Está mostrando o cuidado de Deus para com o povo, pois embora a terra fosse destruída, né, devastada, eles teriam o necessário para o sustento. Muito bem. Olha como Deus, ele cuida do seu povo. E Deus está atento a tudo. Deus sabia, deu uma profecia realmente o que vai acontecer, mas Deus disse que o necessário, como você disse, eu não sei se ficou bem gravado, quando você falou, está com a máscara, né? Mas eu espero que o povo esteja escutando, que você disse que mostra o cuidado de Deus pelo seu povo, pelos restos, aqueles que ficaram, porque no meio do povo que diz chamado povo de Deus, Deus tem um remanescente. Não é isso? Deus sempre tem o remanescente no meio do povo. Não é todos, é toda a igreja. Deus tem uma igreja invisível no meio da igreja. Deus tem um povo remanescente preparando-se para o céu. São pessoas que vivem diariamente em conexão, em contemplação, em contato com Deus, vivem uma vida de adoração, diariamente em serviço ao Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. E Isaías era um deles. E esse resto que ficar, diz que iria ter o quê? O leite, o alimento. E aqui disse que, mostrando o cuidado de Deus, que aquele menino teria esse leite, esse alimento. O filho de Isaías. Agora, nós sabemos que teve cumprimento essa profecia. Esse aconteceu pelo ano 732 a.C., com o assassinato do rei Peca e a conquista de Damasco. Isso teve um cumprimento. Mas uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é: a gente precisa confiar em Deus. Porque Deus não desampara os seus filhos, e glória ao Senhor por isto. A parte de segunda-feira fala consequências previstas. E aqui a gente vê o profeta falando para o rei Acaz não fazer associação com esse reino da Síria. Que não fizesse associação com nenhum reino, nem com o reino do norte de Israel, nem mesmo os sírios, porque existia a Síria e sírios, que não fizesse associação. E agora a gente está vendo essas consequências previstas aqui no capítulo 7, do 17 em diante, que nós já fizemos a leitura, mostrando Deus falando que ele não deveria fazer associação nem com o povo do norte, que tinha se chamado Efraim, nem com os sírios, nem com os assírios, mas o rei Acaz, ele não deu ouvido. Ele foi rebelde. Ele não deu ouvido à voz do profeta de Deus. E você sabe que muitas vezes a gente faz isso. A gente, em nossas rebeliões, a gente não escuta a voz de Deus através de sua palavra. E nós sofremos consequências. E esse profeta, ele sofreu as consequências. E você sabe que eu quero que, talvez, você poderia me ajudar, Dani, se você estiver no livro de 2 Reis, capítulo 10, e lê para nós o texto de 2 Reis, capítulo 10, o capítulo 16, por exemplo, versículo 10,
em adiante. Eu gosto muito da versão que você tem. É bem diferente da minha, mas é bem clara essa versão, muito boa. É capítulo 10, Segunda Reis, no capítulo 10. Capítulo 10. Perdão. Capítulo 16, o versículo que é o 10. 16, o 10. O que está falando aí? Vou tirar a máscara aqui para ficar melhor então. Fica melhor, Nixon. Muito obrigado. Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho desenhado do altar. 10. Continua. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. O 12. Sim. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. Muito bem. Gente, você percebe que rei? Podemos dizer que esse homem era o rei do povo de Israel, do povo de Judá? Não. Que coisa! O homem foi fazer uma visita à Síria, foi fazer uma visita e lá ele encontrou na cidade de Damasco um altar onde eles, aquele povo que era um povo pagão, oferecia sacrifícios de crianças e sacrifícios a ídolos. E você sabe o que esse rei fez? Para não ser diferente das outras nações, de outros povos, ele achou tão bonito aquele altar, copiou o modelo, chamou a quem? Chamou a uns era o Oséias, né? E pediu que era sacerdote que fizesse um altar igual àquele. E lembra que em Jerusalém tinha um altar de sacrifício para o Senhor Jesus. Era o lugar dos holocaustos. E sabe o que ele fez? Ele substituiu, colocou aquele modelo, aquele altar, tirou o altar do sacrifício real para Deus e agora ofereceu sacrifício no altar para os ídolos. Ele estava indo contra os planos de Deus, falando e adorando aos ídolos e colocando coisas estranhas ali na casa de Deus. Ele ofereceu sacrifícios e ainda fechou, né, as portas do templo. E o serviço sagrado foi interrompido. Completamente. E você sabe, é por isso, este rei, você sabe que os reis, quando eles morriam, tinham os sepulcros dos reis, que ali existia aquela cerimônia e era ali sepultado com aqueles serviços fúnebres, aquela cerimônia, aquela pompa. E você sabe que aquele rei, ele passou a ser tão odiado pelo povo, que no dia da morte dele, ele não foi sepultado como um rei. Ele não foi sepultado no sepulcro de um rei, porque o povo já não aguentava mais. A gente vê um Acaz medroso e incrédulo. Isto, um homem que perdeu a total confiança em Deus. A confiança dele era em deuses. E começou a adorar coisas estranhas. Um homem que perdeu a confiança e era um homem completamente incrédulo. E aquilo que nós falamos a princípio, nós precisamos desenvolver em nós a habilidade de confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor e a nossa esperança, porque Ele é a minha esperança, é a sua esperança. Precisamos colocar nossa vida na mão do Eterno, porque Ele é a nossa esperança. Muito bem, a passe de terça-feira,
Muito obrigado. A parte de terça-feira fala ali sobre o significado de um nome. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. O significado de um nome. Capítulo 8 do profeta Isaías, o versículo de 1 a 10. E aqui a gente vai entrar, é um nome que a gente tem que treinar até para poder mencionar esse nome, que é Maher Shalal Hasbaz. Era o nome do filho do profeta Isaías. E tinha um significado. Você sabe o que significava, irmã Tânia, esse nome? Significava rápido despojo, presa segura. Deus falou, antes que o profeta tivesse este filho, Deus pediu que o profeta, Deus já sabendo de tudo que iria acontecer, Deus pediu que o profeta fosse até o tabelião, que fosse até o cartório e registrasse o nome desse menino, com esse nome. Eram nomes exóticos, mas dados por Deus, né? Dado por Deus. E era para registrar assim. O próprio Deus tinha um significado, né? Pediu para ser os nomes e porque tinha os significados. Naquela época os nomes tinham significado. Tem significado. Os nomes têm um significado. Às vezes cada um tem um significado hoje. Inclusive, quando meu filho nasceu, eu escolhi um nome com significado. Christopher. Aquele que carrega Jesus, que leva Jesus. Né? Que eles chamam de Christopher, que vem de Cristo. Na lição passada nós falamos do Emmanuel, o significado do nome, né? Deus conosco. Deus é conosco. Deus é conosco, Emmanuel. Deus é isso mesmo. Conosco. Muito bem. Então, olha, você percebe aqui que nesse capítulo, Isaías está reforçando a mensagem do capítulo anterior, no capítulo 8, está reforçando a mensagem do capítulo 7 de Isaías, falando, antes que a criança alcançasse a certa idade, está falando que a Síria tomaria os despojos de guerra das capitais da Síria e de Israel do norte. E o profeta está dizendo que eles não fizeram essa associação. O rei queria fazer associação agora com essas nações pagãs, e Deus, através do profeta, disse que ele não fizesse, mas ele não deu ouvido. E agora a profecia era, o próprio nome tinha um significado. Quando nasceu esse menino, que o rei encontrou o profeta e apresentou aquele filho, aquele menino, rápido despojo, presa segura. Só o nome já dizia alguma coisa. Já falava, era uma mensagem para aquele rei. Deus é um Deus de esperança. E Deus sempre tem um resto. Tem um povo que volta aos seus pés e volta para Ele. Porque Deus, no meio de tudo aquilo, Deus estava mostrando que aquela nação, Judá, o Messias, ou seja, o vindouro, o Emmanuel, nasceria daquele povo. Que Deus estava preparando um povo para que Jesus pudesse nascer depois. E daquela nação, daquele povo, Judá, foi onde veio a promessa de esperança e glória a Deus que nós temos essa graça maravilhosa em nossas vidas, o Senhor Jesus. Assim que precisamos despertar cada dia a nossa vida espiritual, as nossas consciências com a verdade da palavra de Deus. Com a confiança e esperança que precisamos cada dia para servir ao Senhor de coração, meus irmãos. A parte de quinta-feira, de quarta-feira, fala sobre nada a temer quando tememos a Deus. Nada a temer quando tememos a Deus. Eu gostei muito dessa passagem da lição de quarta-feira. O que nós temos a aprender dessa lição de quarta-feira? Que lições nós podemos tirar daqui, dessa lição de quarta-feira?
Em sua O opinião, verdadeiro temor de Deus é reconhecê-lo como o poder supremo do universo. ok? Quer o amemos ou não, esse temor supera qualquer outro medo. Se Deus é por nós, ninguém poderá nos tocar sem sua permissão. É porque lá em 1 de João, no capítulo 4 e o versículo 18, diz assim, ó, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Existem vários tipos de temor, né? Tem aquelas pessoas que é temor com medo. E tem o temor que é respeito. Ok. O significado de medo é diferente do amor. Ou seja, as duas coisas são antagônicas. Aqui a palavra diz, no amor não existe medo. São duas coisas antagônicas que não andam junto. Ou seja, Satanás até hoje ainda usa essa temática que ele usou lá com Eva, para colocar em Eva a desconfiança de Deus. Satanás usa essa temática para colocar o medo, porque o medo está longe do amor. Quando a gente ama Deus de coração, você confia, você perde o medo, você serve a Deus por amor. Porque quando você serve a Deus, quer servir a Deus com medo, isso não é motivo nenhum para servir a Deus. Servir a Deus com medo, isso não é motivo. Precisamos servir a Deus por amor, porque respeitamos, honramos e reverenciamos o Senhor. E isto precisamos, esse é o motivo real para todo verdadeiro cristão servir o Senhor Jesus, servir ao Senhor, servi-lo por amor. E não deixar que Satanás use a sua mesma estratégia, colocar o medo em nós. Eu estou servindo a Deus com medo, porque eu tenho medo do juízo. A palavra de Deus fala que o ancião de dias, lá no livro de Daniel, no capítulo 8, o ancião de dias, ele se levantará para fazer juízo. Mas esse juízo fala em favor do seu povo. O juízo não é contra o povo de Deus. O juízo que Deus fará em nosso favor é para o seu benefício e para o meu benefício. Assim que a gente não deve ter medo. A gente tem que olhar para Jesus, levantar os braços e agradecer, porque Ele é o nosso advogado, Ele nos defende. Ele nos ama, porque Deus é amor. E no verdadeiro amor, não há medo. Não existe o medo. Glória ao Senhor. A gente precisa respeitar. A gente precisa amar, reverenciá-lo, porque é o que nós precisamos para servir a Deus. E a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque o juízo é chegado. A gente tem que reverenciar, temer ao Senhor e dar-lhe glória, porque precisamos viver a vida em adoração, meus queridos. Enquanto o cristão não descobrir isto, como precisamos viver? Em adoração. Esquecendo tudo que não seja adoração. Não se preocupe com nada. Às vezes a gente fica se preocupando com o motivo, como devo adorar, como servir. Esqueça. Se preocupe em colocar sua vida em harmonia com Deus. A vida tem que viver uma vida de adoração, porque Ele é digno de todo amor, toda adoração, toda honra e toda glória. Ele é digno. E glória ao Senhor por isso. O medo entrou no mundo pelo pecado, mas o Senhor Jesus erradicou. Assim que na parte de quinta-feira, aí já vou terminando, aqui mostra, a gente vê que aquele Acaz que deixou de confiar em Deus, e viveu, agora a casa estava consultando, sabe a quem? A feiticeiros,
necromantes, estava consultando a mortos. Imagina o rei de uma nação. Estava levando a nação para a prostituição espiritual. O que podemos falar aqui dessa parte de quinta-feira? A escuridão dos ingratos mortos-vivos. O que podemos aprender aqui? Isso está em Isaías capítulo 8, versículo 16 a 22. O que a gente tem visto é um trabalhar muito grande de Satanás tentando, está fazendo o mundo acreditar que a Bíblia é um livro qualquer, que é uma mera ficção ou um livro obsoleto, Assim que o inimigo está levando o ser humano hoje de uma forma disfarçada para algum estilo de vida que ele chama de nova era, e acaso levou, estava levando o povo para isto, que naquele tempo não chamava de nova era, chamava de quê? Era ocultismo mesmo. Ele estava adorando algo que ele não conhecia, era o próprio demônio, Satanás. Querendo substituir a palavra de Deus. Substituir. Assim que era o puro ocultismo. E hoje existem esses vários aspectos, da feitiçaria moderna, que tem esses paralelos marcantes com esses rituais daquela época, do Oriente Próximo, daquela época, Realiza manifestações espirituais. E as pessoas ficam envoltas nessas práticas, nesses ocultismo, e é facilmente levado com isso. No Brasil, lamentavelmente, existe muito dessas coisas no Brasil, a gente sabe, mas Deus tem misericórdia. A gente sabe que Deus condena. Deus condena, mas Deus tem misericórdia daqueles que fazem na ignorância. Meus queridos, Deus pode nos ajudar para que essa nova semana nós possamos estudar a palavra de Deus. Porque existem inimigos que estão aí por todos os lados para atacar os filhos de Deus, para atacar a verdade que você vive. E muitas vezes pode ser na nossa casa, e muitas vezes pode ser de um parente, pode ser de um amigo. O inimigo usa seres humanos para poder nos atacar. E nós precisamos nos defender com a sua palavra. O está escrito, e vencer e lembrar que Deus nunca desampara os seus filhos. Precisamos confiar no Senhor e deixar que Ele nos guie, e deixar que Ele nos levante, nos dê força. E glória a Deus por isto. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele é que nos dá a alegria dessa salvação. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar com uma oração. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui te servindo, te adorando, Senhor. Que a Tua presença continue conosco enquanto nós te adoramos nesta manhã. Esteja conosco, Pai, enquanto estudamos a Tua palavra, que a Tua presença se faça aqui no nosso meio. Abençoa o Teu povo em toda a face da terra, os irmãos, as irmãs, aqueles que estão em diferentes partes do mundo, nos vendo através da internet. Que a Tua mão de amor esteja sobre essas pessoas. Nós estamos passando por uma situação, Senhor, de pandemia, essa situação desse vírus, esse distanciamento social, e nós precisamos do abraço do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos de ter a certeza a cada dia, de ter a certeza que nós estamos protegidos pelas asas do Senhor Jesus. Ande conosco, envie o Teu anjo para nos proteger, nos guardar no dia a dia. Cuide desse grupo que estamos começando, que seja para a honra e a glória do Senhor. Porque o Senhor é o dono, nós apenas somos instrumento nas mãos do Senhor. Guia-nos, pelo amor, no nome do Senhor, até
chegarmos na Canaã Celestial em Cristo Jesus. Amém. Muito bem.